fora. Outro afirmava, dizendo: certamente este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele e feriram-no. Amém? Pode se assentar. Outro dia alguém falou, acho que foi minha sogra, hein, que eu só prego sobre Pedro. Amém? Glória. Amém. Mas Pedro nos dá grandes lições. E é sobre ele que nós vamos falar aqui nesta noite. E eu, esta semana, estava falando com o Senhor, meditando. Eu brinco com a minha esposa que durante a semana, ali trabalhando, eu participo de um podcast solo, aonde eu pergunto e eu respondo, né? Mas às vezes Deus quer participar também, não que ele se intrometa, porque ele é dono da minha vida, mas ele participa, e ele fala, ministra também ao meu coração. E durante essa semana, eu estava questionando Deus sobre algumas situações, perguntando a Ele, conversando como filho, e eu não obtive a resposta de Deus. E quando a gente não ouve claramente Deus, nós achamos que não temos uma direção a seguir, achamos que estamos sem saída. Mas Ele é tão bondoso e misericordioso que Ele me fez entender esta semana, e o tema da mensagem de hoje é: o silêncio de Deus diz muito a nós. O silêncio de Deus fala muito para nós. Nós comentamos aqui várias vezes, sempre que podemos, o exemplo de nossos pais. E nós somos de uma geração onde os pais eram bem rígidos. E por muitas e muitas vezes, eu me lembro de estar na casa de algum conhecido, algum parente, e minha mãe, com esses lindos olhos verdes que ela tem, que Deus a deu, apenas olhar para nós. E não precisava falar nada. Era o silêncio que dizia muito. O silêncio dela podia dizer: em casa a gente conversa. Ou talvez o silêncio dela poderia dizer: pode fazer, eu aprovo. Talvez alguém oferecia algo a nós, e só com o olhar e só com o silêncio a gente sabia: ufa, estou livre, eu posso pegar. Ou talvez não faça, não pegue, não vá. E a gente foi aprendendo, e eu acredito que muitos daqui passaram por isso. Apenas com um olhar, sem falar nada, nossos pais nos aprovavam ou nos reprovavam. E com Deus, Ele me ensinou essa semana que não é diferente. Com Deus, a gente espera muitas vezes que alguém vai ligar para nós durante a semana. Bem que aquele irmão que é usado por Deus podia me ligar. Bem que o pastor podia me ligar e me dar uma palavra, liberar uma palavra para mim essa semana. E eu tenho experiência que Deus já foi com a minha vida, eu já relatei isso aqui para os irmãos. Deus já falou comigo de diversas formas. Há uma passagem que eu sempre gosto de contar para a igreja, né? É sempre bom lembrar, que uma vez eu estava trabalhando, e eu parei num farol, no Itaim Bibi, e estava tendo uma obra do lado direito assim,
em uma das ruas ali principais. E nesta obra eles colocaram tapumes para esconder o que estava sendo feito ali. E para falar que estava em obra, eles colocaram várias frases naquele tapume. E eu parei do lado no farol, e eu comecei a olhar ali, mas uma frase, parece que todas as outras sumiram, e uma frase saltou ao meu coração. E quando eu li, eu sabia, era Deus falando comigo. E eu li assim, a mensagem dizia: em breve você vai se surpreender. Aquela mensagem ardeu no meu coração. Eu recebi aquela palavra e eu disse: obrigado, Jesus, eu creio. E alguém olhava por isso: ixi, esse aí está ficando meio doido. Mas eu estava recebendo o Senhor falando comigo. E é tão verdade, é engraçado que isso faz mais ou menos uns 8 anos. Engraçado que esses dias eu passei no mesmo lugar. E lá não virou nada, virou um estacionamento. Meu Deus, não era a obra que ia surpreender os outros, era o Senhor que ia surpreender a minha vida. E assim Ele fez, de diversas formas. Então a gente espera que Deus fale com a gente. A gente espera que a gente venha num culto de domingo: Senhor, usa, Senhor, o teu servo, usa o teu filho, usa a tua filha, fala comigo através da palavra. Mas entenda isso, não que Ele não possa, mas tem situações que Ele não precisa falar. Uma, porque Ele já falou, a gente é que está querendo que Ele mude. Uma, Ele já direcionou, a gente que está querendo: Senhor, tem certeza? E por isso talvez você está orando por algo, você está colocando diante de Deus uma situação, e você diz: Deus não fala mais comigo. E Ele te traz aqui para dizer: ei, o meu silêncio é para te lembrar que eu estou falando, mas eu já falei, eu já te dei a direção. Você que não colocou o pé ainda, você que não colocou a mão, você que não se posicionou ainda. O silêncio de Deus fala. Eu disse aqui, há um poucos dias atrás, sobre a mensagem de Noé. Deus aparece uma vez. Fala comigo assim: uma vez. Para Noé, e diz: Noé, o povo aí está tudo desviado, eu vou destruir a terra com água, você vai ter que construir um barco para você e sua família se livrar. Tá bom, Senhor, quais as medidas? A medida é essa, a madeira é essa, o material é esse. Amém, Noé? Amém, Deus. Eu pergunto para você: quantas vezes Deus apareceu depois disso? Deus só apareceu quando foi para fechar a arca. Deus só apareceu quando estava concluído o projeto. Mas a gente vive uma geração que a gente quer que dia após dia Deus mande profeta, Deus fale com a gente, Deus faça um reboliço após o outro, quando Ele já te deu uma palavra, quando Ele já te deu uma orientação. O que mais você quer que aconteça? O silêncio de Deus está falando no teu coração hoje. Você vai dizer se Ele está aprovando ou reprovando a tua maneira de viver, o teu posicionamento com Ele. Quem vai dizer isso é você. Sabe por quê? Porque a gente sabe. Quando os pais olhavam, a gente sabia: hoje eu estou perdido. Eu vou ligar para a avó, ver se ela me recolhe lá. Eu vou dormir na casa da avó. Ou senão, a gente ficava orgulhoso, só com o olhar, e a mãe fazia assim, o pai fazia assim. Você ficava orgulhoso: meu pai está orgulhoso de mim, minha mãe está orgulhosa de mim. Com Deus não é diferente. O olhar dele está aqui nesta noite, está sobre nós. O silêncio de Deus na sua vida. Paulo vai dizer assim, quando ele vai ensinar sobre a ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice.
O momento de ceia é um momento de autoexame. Por isso que a gente fala, irmão, não troca o culto de ceia não. Esteja aqui, venha ver como está a sua vida espiritual, venha se apegar com Deus, venha fortalecer o teu espírito. Sabe por quê? Porque é um culto onde a gente analisa como eu tenho vivido minha vida com Jesus, como eu tenho levado minha vida com Cristo, o que eu tenho feito para honrar o nome dEle, no meu trabalho, na minha vizinhança, na igreja que eu sirvo, o que eu tenho feito? Se hoje nós estivéssemos face a face com o Senhor, o que o olhar dele nos diria? O que o silêncio de Deus tem dito a você? E você tem insistido, querendo aprovação, e isso é terrível, meus irmãos. Olha só, como alguém que não quer aceitar o que Deus fala, faz. Lembra-se do rei Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo não queria mais que os juízes dirigissem o povo. E eles pedem a Samuel, Samuel nos dá um rei, Samuel nos dá um rei. E Samuel chega para Deus e diz, Deus, o povo está querendo um rei, eles não estão querendo mais a minha liderança. Aí Deus diz assim, Samuel, baixa a bola aí que o negócio não é com você não. Eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. E eu vou dar um rei para eles. E olha como Deus é demais, Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que Saul, ele era pastor de jumento. Acho que Deus queria dar queria dizer algo para o povo de Israel, né? Ele pega o pastor de jumento, animal, e põe para dirigir Israel. De tanto insistir, de tanto não querer mais rei. E no começo de Saul, Saul vai bem. Saul dirige o povo nas guerras, Saul vai para cima e o reino cresce. Só que chega um momento que Saul resolve fazer o que Deus não tinha mandado ele fazer. Na verdade, ele não tinha nem autoridade para fazer. Em Israel, só os sacerdotes poderiam oferecer sacrifício. E em toda batalha, antes era feito o sacrifício a Deus, para que Deus fosse com eles, para que Deus fizesse prevalecer na guerra. Em determinada batalha, Saul já longe da vontade de Deus, Samuel estava demorando. Samuel era sacerdote, juiz, profeta, era pouco abençoado o homem, né? E Samuel estava demorando para chegar. Saul teve uma brilhante ideia, daqui o animal, eu vou sacrificar. Fez o que Deus não tinha mandado ele fazer. Boa intenção, sem a direção e a ordem de Deus, é desobediência. E ele oferece o sacrifício, e Deus reprova ele na hora. Quando Samuel chega, diz, traz aí o animal que eu vou sacrificar. Não, eu já fiz, Samuel. O quê? Eu já ofereci, você estava demorando demais. Eu tenho hora para ir para a guerra. O que você fez? Eu ofereci o culto. Deus te reprova hoje. Teu reinado cai hoje, Saul. Daquele momento em diante, diz a Bíblia, que o Espírito de Deus sai de Saul. Ó, que grave. Daquele dia em diante, Deus tira, reprova e diz, Samuel, vamos que você vai ungir a Davi, um homem segundo o meu coração, um homem que obedece, ainda que tropece. Ele diz, perdão, Senhor, eu não queria, mas não achava isso em Saul. E o que acontece? Passa-se um tempo,
Saul começa a perseguir Davi, foi aquela luta, os irmãos conhecem a história. E já velho, Saul chega diante de uma guerra contra os filisteus. Mais uma. Davi lutando de um lado. Nesse tempo Davi estava aliado aos filisteus. E naquela luta, Saul diz assim: será que eu vou? Será que eu não vou? Não tem nenhum profeta aí? Não, Saul, você está reprovado por Deus. Deus não levanta mais ninguém. Samuel já havia morrido. E Saul tem uma brilhante ideia. Qual é a ideia de Saul? Eu vou procurar uma feiticeira. A Bíblia chama de pitonisa. E o texto, isso me chamou a atenção. O texto é claro e diz que Saul havia mandado retirar, quando ele estava crente, ele havia mandado retirar todo feiticeiro de Israel. Todo aquele que não adorava o único Deus, e invocava demônios, invocava mortos, ele mandou tirar. Só que quando a gente quer ouvir, a gente volta a fazer o que a gente já tinha tirado da nossa vida. Quando a gente quer ouvir algo que aprove o que estamos fazendo, não importa onde for, nós voltamos a praticar ou fazer aquilo que Deus já tinha mandado sair. E quando ele chega ali, aquela mulher diz: eu vou só subir dos mortos aqui. E ali eu acredito que um espírito maligno sobe com a aparência de um idoso. E a mulher diz, a feiticeira: eu estou vendo um idoso, estou vendo um velho. Saul diz: é Samuel. Pergunta para ele se eu tenho que ir para a guerra. Pergunta para ele se eu posso ir. E aquela feiticeira pergunta, e o velho ali diz: você pode ir, mas amanhã você vai estar junto comigo aqui, no mundo dos mortos, porque o Senhor já tirou. O Senhor já tirou a unção sobre a tua vida, o direcionamento. Há situações que nós queremos insistir, prorrogar o que Deus já falou comigo e com você. Voltamos a Pedro aqui, eu pergunto para vocês: Pedro foi avisado por Jesus, sim ou não? Sim. Pedro, você está falando que você vai até a cruz, dar a vida por mim, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro falou: não, jamais, Jesus. Nega a primeira, nega a segunda, nega a terceira. Imagina aqui uma marquise aqui, Pedro aqui embaixo, e o galo canta. Olha o galo cantando. Quando o galo canta, ele lembra: Jesus me avisou. Olha Jesus passando. Jesus não apontou o dedo para Pedro. Jesus não disse: eu não te falei, Pedro? Você não vigiou? Jesus só. Os olhos do Senhor estão aqui nessa noite. Os olhos do Senhor estão aqui sobre as nossas vidas nessa noite. A pergunta é, noite de reflexão, o olhar de Deus, o silêncio de Deus, está aprovando as nossas atitudes? O silêncio de Deus está dando joinha para nós? Ó, meu filho, ó. Ó.
Jesus está olhando assim, talvez, é meu filho mesmo, né? Ontem nós vimos uma reportagem, uma mãe, o filho preso na viatura, e uma mãe batendo do lado de fora. Ela falou algo que nos chocou. Ela batia, talvez algum dos irmãos viu isso, e disse assim, ó: eu preferia que você tivesse morrido. Forte. A me dar esse desgosto. Ela ajoelhada, chorando do lado de fora da viatura, batendo, disse: eu preferi estar te enterrando agora. Forte para uma mãe. Isso se chama desgosto. Isso se chama não ter orgulho do que o filho e a filha está praticando. O que Deus está dizendo com o silêncio dele a nós? O que o silêncio dele está nos dizendo? O silêncio de Deus diz muito. Só que aí a gente vai dizer assim: mas ninguém me falou nada. Deus já tinha falado. Mas ninguém me orientou. Deus já tinha orientado. Pedro não poderia. Só o olhar. Imagina Jesus aqui agora. Olhando em cada coração, em cada vida. Eu gosto muito da passagem de Jó. O começo do livro de Jó, onde há um diálogo entre Deus e o diabo. E Deus, como aquele pai todo orgulhoso, chega para o diabo e diz: ei, de onde você está vindo? Ah, de rodear a terra e andar por ela. É? Você tem visto o meu servo Jó? Homem reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Tem visto? Tem visto? Aí o diabo supõe que Jó era reto daquele jeito, pelas bênçãos que Deus tinha dado a ele. Ele diz assim: também? Você cobre ele de bênção, ele tem uma família boa, ele tem servos. Aí fica fácil, né? Aí Deus, conhecendo Jó, todo pai orgulhoso, e diz: vai lá, só não toque na vida dele. E eu gosto de perguntar, né, para todos nós. Se transfira agora para a dimensão do céu, espiritual. Você está atrás da porta ouvindo essa conversa. Pode não fuxicar, hein, irmão? Isso é suposição. Crente não fofoca, não. Você está ali ouvindo. Aí agora a conversa é sobre nós. A pergunta é: quem estaria orgulhoso? Quem estaria dando esse relato de nós? Talvez Deus ia começar a falar, ou talvez o diabo ia começar a falar, e Deus, como um pai que quer nos ver no caminho reto, santo, diz assim: não, vamos mudar de assunto. O olhar de Deus está aqui nessa noite. O silêncio de Deus diz muito. Sabe por que Ele não está falando mais? Porque Ele já falou muito. Ele já te direcionou. O que você quer mais? O que você quer mais? Não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de emprego, não adianta mudar de bairro. Não vou falar de país, senão vou falar. Não adianta. Não adianta. Não adianta. O Senhor já falou. O Senhor já disse.
Não queira mudar, não. Não faça igual ao Balaão, não. Balaão era um profeta de Deus, mas com um coração caído, tendencioso a benefícios próprios. E o diabo conhece a nossa fraqueza. E não pense você que o diabo vai nos tentar naquilo que não nos atrai. A Bíblia diz que cada um é tentado conforme lhe atrai. O diabo sabe, cada um de nós, qual é a nossa dificuldade, porque nós damos indícios. Porque a gente tem a tendência de ser puxado como um imã. Nós temos uma natureza caída, e essa natureza caída tem uma falha. E essa falha, ela funciona como um imã. O mundo vai nos atraindo, mas o Espírito está lá, reviveu e quer Deus, e a gente vai ficar nessa luta. Por isso a gente quer, nós devemos assim, eu quero Deus, eu quero coisas espirituais, eu quero o Senhor, porque senão, se nós deixarmos, nós somos atraídos violentamente para a nossa velha natureza. Fica sem buscar coisas espirituais para você ver. Você já pegou um imã? Faz até barulho, né? Pá! É rápido. Por isso nós temos que lutar. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. O que Deus está dizendo aqui nessa noite? Os olhos do Senhor estão cruzando com o nosso. E Balaão, Deus diz a ele: olha, não vai ajudar Balaque. Não vai. Não vai lá dar ouvido a ele. Não, Senhor, só um pouquinho. Deixa eu ir lá ver a proposta dele. Não vai. E ele insiste, e ele insiste. Tem uma hora que Deus fala: tá bom, pode ir. E em vez de ele ficar com a primeira palavra, ao invés de ficar com a primeira palavra, ele abre para o desejo do coração dele. Sabe o que acontece? No caminho a Bíblia diz que Deus manda um anjo, e ele estava montado em uma jumenta. E quando a jumenta, Deus permite que a jumenta veja o anjo, ela para, ela breca. O que Balaão começa a fazer? Bater na jumenta. Vamos! Vamos! Você nem nunca fez isso, vamos! Tem vezes que a gente está ferindo alguém que está próximo, que sempre foi leal a nós, só para cumprir o desejo do nosso coração. Ele, ela ou ela estão sendo usados por Deus para te parar, para me parar, para a gente cumprir a vontade de Deus, e a gente está ferindo ele. E a gente está ferindo ela, porque a gente quer a nossa vontade, a gente quer o nosso desejo. E Balaque batia na jumenta, Balaão batia na jumenta, batia. Daqui a pouco Deus permite que ela abra a boca. Ela falou: calma, meu amigo, calma, tem algo me impedindo aqui. A jumenta começa a falar. Porque se você não escuta o silêncio de Deus, Deus vai fazer o improvável para falar com você. Eu já vi, meus irmãos, servos de Deus sendo envergonhados por pessoas que não têm um pingo de temor a Deus. Eu já vi Deus usando pessoas improváveis para confirmar o que Deus já tinha falado com ele ou com ela. E aí fora diz assim: poderia dormir sem essa, né? Mas pagou para ver. Por isso Paulo diz: examine-se, pois. O marido não examina a mulher. O marido pode dar orientações, a mulher pode dar orientações para o marido. O pai não examina o filho,
O pai pode orientar o filho, mostrar para ele. Por isso que a Bíblia diz, a salvação, ela é individual. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós irá apresentar. Agora você imagine chegar diante de Deus com um monte de coisa que Ele não pediu para você. Imagine você chegar cheio de bagagem que Deus falou, tá bom, mas o que eu te pedi mesmo? O que eu tinha que falar? Não, Deus, essa aqui foi o profeta que falou. Essa aqui foi fulano. Não. E o que eu te dei? O que o silêncio de Deus está te dizendo aí nessa noite? Faça o autoexame. Olha para dentro de você. Imagine você no lugar de Pedro ali agora. Sou eu e você. Tudo que você tem feito, tudo. A Bíblia diz que todas as coisas têm que louvar a Deus em nossa vida. Não somos perfeitos. Todos nós aqui, a Bíblia diz que estamos sendo aperfeiçoados. Porém tem que deixar. Porém tem que ouvir a voz de Deus. Porém tem que deixar Ele te transformar em um odre novo. Foi pregado aqui quinta-feira. Deus não desperdiça vinho. Deus não desperdiça bom vinho. Ele só derrama quando o odre é novo. E Ele está dizendo a nós, eu quero fazer um odre novo aí. Eu quero formar um odre novo. Deixa Jesus formar. Faz tempo que Deus não fala com você, né? Mas esse silêncio já está dizendo. Talvez o silêncio de Deus está dizendo assim, ei, é aquele caminho ali, ó. Anda nele. Ei, eu já falei para você como é. Eu já te mostrei aonde. Não era Deus não era Deus não. Vai buscando aqui, vai buscando ali. E é engraçado, toda vez que a gente tenta ouvir Deus em outro lugar, a gente vai deixando coisas, pessoas para trás, sem resolver, com problemas. Será que é de Deus? Isso é de Deus? Ouvir a voz de Deus, não. Mas deixar coisas e pessoas para trás é? Ou andar no centro da vontade dEle para a sua vida? Deus está em silêncio? Glorifica o nome dEle. Que isso está dizendo muito para você. E quem vai dizer se Ele está aprovando ou não, sou eu e é você. Por isso eu quero te fazer nesta noite orar comigo. Se você pode, se coloque em pé. Noite de reflexão. Noite de ceia. Daqui a pouco nós vamos ceiar. Ao silêncio. Se Deus está te aprovando, Ele não precisa ficar falando mais nada. Se Deus está te aprovando. Algumas Bíblias antigas, quem tem Bíblia mais antiga em casa, pode conferir lá. Essas mais novas já não tem. Mas entre o Velho Testamento e o Novo, entre Malaquias
e Mateus, as Bíblias mais antigas, tinham umas folhas em branco. Esse foi o período, aproximadamente 400 anos, que não teve profeta em Israel. Já pensou? Não teve escritura, não teve profecia, 400 anos. Na minha aqui só tem a parte traseira em branco. Foi o período de silêncio de Deus para o povo. Mas o povo sabia que aquele silêncio trazia reprovação de Deus. Mas talvez no seu caso, o silêncio de Deus é a aprovação. Então continua firme. Ele não precisa toda hora falar com você. Continua caminhando sem ver. Continua caminhando sem enxergar. Mas se o contrário for verdadeiro, eu quero te convidar a lembrar hoje. Qual foi a arca que ele mandou você construir lá atrás? E ele não vai ficar falando toda hora, todo dia. Só vai. Só caminha. Qual foi a arca que Deus mandou eu construir? A Pedro ele estava dizendo: Pedro, vigia. Ainda você não é tudo isso não, meu amigo. Não, Senhor, de forma nenhuma você vai para a cruz. Baixa a bola, Pedro. Ainda hoje, não vai demorar muito não. Você vai me negar e não é uma não, é 3 vezes. E a Bíblia diz que o galo cantou. Vai esperar o galo cantar? Vai esperar o galo cantar? Fale com o Senhor aí agora, eu quero te convidar. Noite de reflexão. Qual foi a arca que ele mandou você construir? Você quer que ele mande um anjo para confirmar? Você quer que ele mande um profeta? Você quer que ele mande um e-mail, um WhatsApp, que ele ligue para você todo dia, toda hora? Confirma, Senhor, confirma, Senhor. E tudo que você tem é o silêncio. E esse silêncio diz muito. Mas talvez você está voltando como Saul, introduzindo na tua maneira de viver coisas, situações, pessoas que você sabe que é errado e você tinha tirado da sua vida. Mas hoje, como Saul, você volta a introduzir, e hoje já não é mais pecado, e hoje já não é mais errado, e hoje você diz: não tem nada a ver, Deus conhece o meu coração. Se for para eu deixar, Deus vai falar comigo. Se for, não, meus irmãos, nós não andamos por vista, nós não andamos por sentimento, nós andamos por uma palavra que já foi liberada. Deus não precisa de hora em hora, igual a telecena, nos lembrar. Ele não precisa. E por isso hoje você tem um silêncio, e por isso você não ouve a voz dele, porque a voz dele talvez seja um tão grande grito de não. O silêncio dele diz muito, o silêncio dele grita ao meu e ao teu coração. Entra hoje pelo caminho de volta, entra hoje no caminho que o Senhor já havia te colocado, entra hoje no caminho da bênção. O Senhor nos ajuda. Aqui é o momento de autoexame, aqui é o momento de reflexão, aqui é o momento onde a gente olha a nossa maneira de viver, o nosso comportamento.
Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Continua, Pai, ministrando a Tua vontade, o Teu querer sobre as nossas vidas. Teu silêncio está falando muito nessa noite. Silêncio de Deus. Silêncio de Deus. Para. Quando para, é para. Não tenta negociar. Nos guia, Pai. Nos guia pelos Teus caminhos. Nos guia pelas Tuas veredas de justiça. E não negociaremos. Não negociaremos com a Tua orientação. Ajuda esse irmão. Ajuda essa irmã, Pai. Dá clareza a ele, dá clareza a ela, Pai. A direção que o Senhor já deu. Ajuda-nos, Deus, a ter certeza. Talvez alguém que está me escutando aqui, Deus, faz 5, faz 10, faz 20 anos que o Senhor liberou uma palavra sobre a vida dele, sobre a vida dela, mas ele e ela não conseguem crer mais. Por isso está buscando orientação em outro lugar. Por isso está indo até a pitonisa. E por isso está indo até aonde o Senhor reprova, Deus, para confirmar. Mas nessa noite o Senhor está dizendo a ele e a ela: até no silêncio Deus fala. Até no silêncio Deus fala com você. Ouve Deus nessa noite. Receba a fé no teu coração. Receba a fé no teu coração. Receba a certeza daquele que falou para você. Receba a certeza da promessa. Não importa o tempo, não importa a condição. Se Ele falou, Ele cumprirá. Em nome de Jesus. Eu te louvo, Pai. Eu te agradeço. Eu encerro essa mensagem dizendo assim para você: não tente negociar com Deus. Por favor, grave isso no seu coração. Eu não sei, o Espírito Santo está falando em algum coração aqui nessa noite. Não tente negociar com Deus. Você sempre vai perder. Não tente. Eu não sei o que Deus ministrou, eu sei que Ele ministrou o meu coração. Não tente negociar. A palavra diz que o decreto dele é irrevogável. Não negocie com Deus. Quero chamar os obreiros aqui. Vamos orar, ministrar a palavra de Deus, ceiar. Não negocie. Já fez o autoexame? Isso é mais para as mulheres, isso é mais real, né? Entende melhor, né? O autoexame, os médicos aconselham. E no mundo espiritual, isso é um conselho para todo cristão. A Bíblia diz que os sãos, esses sãos é entre aspas Jesus falando, porque todos precisam. Mas ele diz assim, ó: você é o bonzão, você não precisa de médico. O que Jesus na verdade estava dizendo é isso: você é o bonzão, você não precisa de médico. Mas para aqueles que precisam, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então na sua casa talvez você fez o autoexame. Você diz: Jesus, é aqui, ó. Esse é o momento que você chegou no hospital. Fala com Ele. Trata aqui, Jesus, me ajuda aqui. Eu quero andar segundo o teu querer, a tua vontade.
1 Coríntios capítulo 11. O apóstolo Paulo ensina aquela igreja de Corinto a ceiar. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a seguir. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes este pão todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo, não entendendo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Discirna o corpo do Senhor. Amém? Quero convidar aqui o diácono Luiz para estar orando pelo suco. Amém? Senhor Deus maravilhoso Pai, eis, meu Pai querido maravilhoso, o suco, Senhor, simbolizando o vinho, que é simbolizando o teu sangue, Jesus, que foi derramado por nós, meu Pai. Todos aqueles, meu Pai, que tomar, Senhor, seja uma bênção para aqueles que, por favor, Senhor, seja uma bênção para aqueles que tomarem do cálice, Senhor, até que tu venhas, em nome de Jesus, meu Pai. Fernando olhando pelo pão. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui mais uma vez, ó Pai, diante da Tua presença, consagrando a Ti, Senhor, este pão que representa o Teu corpo que é partido por vós. Pai, em nome de Jesus, que esse símbolo, Senhor, venha fortalecer ainda mais a nossa aliança, ó Pai, que venhamos permanecer na Tua palavra, que venhamos permanecer em Ti, para a honra e glória do Teu nome. Nos abençoa, é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Todos que são batizados, estão em comunhão com a igreja, faça a fila aqui, pegue o seu cálice e seu pão em nome de Jesus. Tem louvor? Amém? Logo após o grupo de louvor estará louvando ao nome do Senhor. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus, pelo fortalecimento, pela vida de cada um. Em memória de Jesus, amém?
Aleluia, Jesus, santo é seu nome. Obrigada, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus, santo é seu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, obrigada, Jesus. Santo é seu nome, Pai. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Teu sangue nos purifica. Aleluia, Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Aplauda ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Só temos que agradecer a Deus por este culto, por mais um dia na presença dEle, e desejar que você tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção, de portas abertas e de milagres. Os nossos avisos da semana: terça-feira nós temos a nossa oração aqui, 19h30. Venha orar, venha buscar a Deus. Eu comentei ainda hoje numa reunião de liderança, o Senhor tem dado palavras maravilhosas aqui de terça-feira, direção para a gente, fortalecimento incríveis. Então venha receber um direcionamento do Senhor, fortalecimento. Terça-feira, 19h30. Quarta-feira, nosso encontro é pelo Facebook. Nós fazemos ali nosso programa às 20 horas pelo Facebook da igreja, Reino, Amor e Graça. Então, acompanhe ali, depois sobe o vídeo para o YouTube, tem os ensinamentos ali, acompanhe. O Senhor tem falado sobre fruto, o Senhor nos chamou para dar fruto. Assista ali, seja edificado em nome de Jesus. Quinta-feira, meus irmãos, aviso importante, nós teremos aqui o último dia da série. Esta série, assim, o Senhor fez com a gente, é o sexto? Eu não estou sabendo contar, não? É o sétimo já, né, Fernando? Amém, meus irmãos. Vamos rever aqui então, mas quinta-feira tem a série, amém? Faz de novo, o Senhor tem feito grandes coisas, palavras de direcionamento, palavras poderosas. Venha, quinta-feira o Fernando estará ministrando e vai ser bênção. Quinta-feira, 19h30, em nome de Jesus. Então, quinta-feira eu te aguardo aqui. Domingo, 18 horas, o nosso culto para a glória de Deus. Um aviso importante para aqueles que vão participar do curso preparatório para o batismo, discipulado. Dia 8 de maio começa a nossa aula, amém? E tem professor novo, amém? Tem professor novo aí, o professor é bom, amém? 3 horas, dia 8 de maio, 3 horas da tarde, estaremos aqui aprendendo mais da palavra de Deus. Então, venha, dia 8 de maio, e o nosso batismo ficará para agosto, dia 14 de agosto será o nosso batismo. Então, se prepare, vamos trabalhar até lá. Aviso importante aí, já marca na sua agenda. Se você já é batizado e quer aprender um pouquinho mais, venha, 3 horas tem espaço para você aprender mais de Deus. Se talvez você fala assim, eu não tenho interesse de me batizar, mas eu quero aprender, venha também. Venha, está aberto para todos que desejarem aprender mais da palavra de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos nesta noite. Meu cunhado Bruno, amém? Ele é argentino, mas ele é gente boa, meus irmãos, amém? Minha irmã Tabata, Deus abençoe. Natiele, estávamos com saudade de você, Deus abençoe. Ao Samuel, Deus abençoe. A igreja está feliz com a presença de todos os visitantes, amém? Deus abençoe. Deus abençoe a cada um. Vamos orar agradecendo a Deus. Michel, vem orar agradecendo a Deus por este culto. Últimos dias, a próxima vez que você vê o Michel, ele vai orar em inglês, amém? Graça e paz. Vamos agradecer a Deus. Senhor meu Deus, obrigado por esse culto maravilhoso. Creio que o Senhor falou a cada coração que aqui está presente. E aqueles também que não puderem estar aqui presente, Deus também fala. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor venha nos alegrar a partir desse culto e como o Senhor sempre vem nos alegrando. Que o Senhor não deixe faltar nada na nossa mesa, que o Senhor mantenha o nosso sustento em dia. Pai, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós temos mais do que agradecer do que reclamar. Que a cada dia mais seja feito dessa maneira. Nós te agradecemos por tudo. Obrigado, Senhor. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre a nossa vida hoje e para sempre. Nós vamos dizer amém. Cumprimente seu irmão com a graça e a paz.